Boa noite. Da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Ailton Caetano de Souza, presente. Antônio Francisco Eliodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Broselli Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Vils Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 28 dias do mês de janeiro de 2021, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre José Ferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa: senhores Ailton Caetano de Souza, Antônio Francisco Eliodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Broselli Filho, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato. Deixou de comparecer o vereador Cláudio Aparecido Borba, havendo número legal. O senhor presidente declarou aberta a solicitação ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procede leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matérias a ser apreciadas na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com as ordens do dia compreendendo discussão e votação. Em segundo turno do projeto da resolução número 001/2021, salvo emenda que altera dispositivo da resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regime interno da Câmara Municipal e da outra providências, com parecer da Comissão da Legislação, Justiça e Redação e da Comissão Especial favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins usou da palavra para justificar seu voto, dizendo ser retrocesso funcional à volta das reuniões para o período noturno, explicando que seria gerado, em média, 12 horas dentro do banco de horas para cada servidor, que tem suas obrigações por conta das reuniões ordinárias, a que daria média 48 horas, sendo que essas horas somam em média o valor de R$ 600. Esclareceu ainda que o valor não sairia dos cofres da Câmara Municipal, mas que essas horas seriam tiradas dentro do período ordinário de serviço, e solicitou que, se as reuniões fossem à tarde, todos os servidores estariam à disposição. A seguir, colocado em votação o projeto de resolução número 001/2021, salvo emenda, foi aprovada em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação. Em segundo turno da emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de resolução número 001/2021 do vereador Aristeu Broselli Filho, modificando o artigo 1, passando a vigorar com a seguinte redação: o inciso 2 do artigo 19 da resolução número 001/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 19. As reuniões da Câmara são ordinária, as que se realizam segunda-feiras, com início às 17h30. Colocado em discussão e a seguir em votação e a emenda modificada número 001/2021 ao projeto de resolução número 001/2021 foi aprovada em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins.
Discussão e votação. Em segundo turno do projeto de lei número 009/2021, que dispõe sobre a penalidade às aglomerações realizadas durante a pandemia do Covid-19 e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão, o vereador Danilo Amanso Alberto Costa destacou-se lamentável existir uma lei punitiva, uma vez que a sociedade viveria em harmonia se todos respeitassem o direito dos outros. E ainda considerando que os meios de comunicação estão enfatizando os meios de prevenção, mas que, devido ao colapso do sistema de saúde, esta lei se faz necessária. Porém, frisou que esta lei seja aplicada após esgotada todas as possibilidades e que o diálogo prevaleça. Logo após, o vereador Antônio Marcos Martins utilizou-se da palavra para esclarecer questionamento com relação ao projeto em votação. Seus donos de bares e restaurantes também estão propensos às multas previstas no projeto em questão. E após a explanação sobre o assunto, elucidou que a redação não é direcionada para os bares e restaurantes, pois o decreto número 105 e o decreto número 157 de 2020 estipula normas que devem ser cobradas pelo Executivo. Disse ainda que esta redação é direcionada para chácaras e em uma tentativa de coibir churrasco e festa na área rural. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 009/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno no projeto de lei número 010/2021, que cria a Feira Livre do Produtor de Bueno Brandão e estabelece outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão, utilizou-se da palavra o vereador Danilo Amanso Alberto Costa, que disse ser favorável ao projeto, mas que o termo criar a feira não lhe soa bem, pois a Feira do Produtor existe desde a década de 70 como mercado municipal e que em 2016 foi reativado e que começou bem, mas que foi se esvaziando aos poucos. Solicitou ser necessário que fosse convidados e tivesse prioridade também aqueles que têm comércio no município. Usou da palavra também o vereador Antônio Marcos Martins, que esclareceu quais produtos podem ser comercializados na feira, citando os artigos que tratam a questão. Logo após, o senhor presidente, vereador Joaquim Assis dos Santos, questionou a possibilidade de comercialização de carne pelo produtor rural. Ao que o vereador Antônio Marcos Martins esclareceu que a comercialização do animal vivo é proibida, mas é permitida a comercialização do animal batido mediante aprovação dos órgãos competentes. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 010/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do regime interno, o projeto de resolução número 001/2021 e projeto de lei número 009/2021 e 010/2021, ora aprovado em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião e suspendeu os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão Legislativa, Justiça e Redação apresentasse os devidos pareceres de redação final. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentassem os pareceres de redação final do projeto de resolução número 001/2021 e dos projetos de lei 009/2021 e 010/2021. O que foi feito? Lidos a seguir e colocado em discussão a votação, cada por sua vez, o parecer da redação final do projeto de resolução número 001/2021 e dos projetos de lei número 009/2021 e 010/2021 foram aprovados por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes na sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 26 do mês de janeiro de 2021, em tempo, na ata da reunião anterior, onde se lê discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 001/2021, salvo emenda, que altera o dispositivo da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, leia-se discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 001/2021, salvo emenda, que altera o dispositivo da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal e das outras providências, com o parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação e da Comissão Especial favorável à sua aprovação. Data retro. Todos de acordo? Senhor presidente, por favor. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha também pela transmissão da própria Câmara Municipal. Apenas vou tentar falar mais próximo que, inclusive, solicitar a todos que estão havendo reclamações pela internet. A questão que o som está muito baixo e quem nos acompanha simplesmente não está conseguindo ouvir. Apenas, eu não sei se é uma questão realmente de melhora, mas quando fala o projeto 009/2020 foi votado no dia 28 em primeiro turno e, na verdade, ele foi em segundo turno. Só dá essa conferida, por gentileza. E quando houve também a fala da parte das carnes, inclusive, que Vossa Excelência comentou na reunião anterior, houve a inserção da palavra rural. E, na verdade, o projeto da Feira Livre não trata do produtor rural, e sim do produtor de Bueno Brandão, né? Então, a palavra rural, nesse caso, não cabe no contexto, né? Sim. Se realmente ela estiver aí, né, na presente ata. Mas cabe a Vossa Excelência, se quiser, fazer uma adenda ou um conserto da ata. Se realmente as duas colocações estiverem dentro dos conformes, a gente pode fazer uma adenda para a próxima ata. Sem Maravilha, problema. combinado. Todos de acordo? Sim. A ata está aprovada.
Leitura pelo primeiro secretário do projeto de lei número 002/2021. Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1. A redação do parágrafo único e do inciso 1 e 2 do artigo 4 da Lei Complementar número 2113 de 27 de março de 2017 passa a ser a seguinte e acrescida dos incisos 3 e 4 com a seguinte redação. Parágrafo 1. A lotação será por meio de processo de escolha entre os profissionais de educação das vagas existentes na rede municipal. É assim que... Um minuto, por favor. Houve um engano aqui na leitura do projeto. Não é esse o projeto é isso aqui. Projeto de lei número 002/2021. Autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir o projeto número 1280, aquisição de máquinas e caminhões para o desenvolvimento rural. O SINT no PPA, Plano Plurianual 2018-2021, Lei 2150/17, vinculado ao Programa 0012, Promoção, Desenvolvimento Rural e Sustentável. Artigo 2. Fica autorizada a inclusão do projeto de que trata o artigo 1 desta lei, no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021, Lei número 2323/2020. Artigo 3. Fica o Poder do Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial junto ao Orçamento Programa de 2021, Lei número 2345/2020, conforme o artigo 41, 42 e do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, para a seguinte dotação orçamentária. Artigo 4. Usar-se-á como fonte de recursos para a inclusão objeto deste projeto de crédito especial, operação de crédito interna, o SIND. Artigo 5. Fica autorizado também a suplementação da dotação deste crédito especial na proporção de até 25%. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Assunto: envio o projeto de lei. Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o ECOSPO solicitar autorização legislativa para inclusão no Plano Plurianual 2018-2021, Lei número 2150/17, do projeto número 1280, aquisição de máquinas e caminhões para o desenvolvimento rural, o SIND, bem como também no anexo de metas e prioridades da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária,
número 2323/20. Abrir crédito especial na Lei Orçamentária Municipal 2021, número 2345/20, para incluir a dotação orçamentária 2.11.26.782.0012 280.449.9052, com o valor de R$1.600.000, com o intuito de subsidiar empenhamento de despesa com aquisição de máquinas e caminhões, com recursos de operação de crédito interna. Usa-se como fonte de recursos para o referido crédito especial, operações de crédito interna. Sendo só o que se cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 4 de janeiro de 2021. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 002/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira... Desculpa, vereador. Desculpa aí. É com a palavra o nobre vereador Antônio Marcos Martins. Perdão pela demora. Bom, operação de crédito interna. Crédito especial, crédito suplementar, crédito extraordinário, né? Extraordinário, situações de calamidade pública, situações de emergência. Crédito suplementar quando já existe a dotação, contudo ela não está sendo suficiente para abrigar as despesas de determinada ação orçamentária, determinada ação governamental, determinado departamento. E o crédito especial, nesse caso, operação de crédito interna, nós estamos tratando basicamente, popularmente, de empréstimo. Não há como a gente conversar de empréstimo sem fazer uma análise técnica aprofundada daquilo que o município já contraiu ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, eu tive que solicitar ao Executivo Municipal alguns documentos para análise do projeto. Eu vou fazer aqui uma análise, uma leitura bem rápida, para não ficar alongando. Quando a gente olha no próprio projeto de lei, ele fala aqui que o orçamento ele está orçado em R$41.500.000. Essa é a divisão da contabilidade, aquisição de máquinas e caminhões e assim por diante. Isso é previsão de orçamento. Vou citar, por exemplo, eu posso errar aqui por pouco, mas 2020, o nosso orçamento estava em torno, se não me engano, de 40 milhões ou 41 milhões. Eu sei que a diferença de 2020 para 2021 é muito pequena. Pequena assim no sentido que 1 milhão não é pouca coisa, mas em torno de, dentro de 40 milhões torna-se pequeno. Só que o município não arrecada isso. Nós não arrecadamos, infelizmente, eu gostaria que arrecadasse 60 milhões, 50 milhões, 100 milhões, mas nós não arrecadamos. O que nós arrecadamos em 2020 de receita corrente líquida, incluindo o FPM? 29.560.000 arredondando. Um orçamento de 40 milhões aproximadamente. Nós devemos lembrar que dentro disso, e a receita corrente líquida ela é tão importante que, por exemplo, os percentuais para gastos com o pessoal são baseados na receita corrente líquida e não no valor do orçamento total. Nós temos aí o limite prudencial, o limite máximo, o limite de alerta dentro da nossa Constituição, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não pode ultrapassar.
Hoje, a nossa dívida consolidada líquida, ela está em R$ 3.548.456,93. Ou seja, baseando na receita corrente líquida anterior, porque desse ano nós não temos, né, mal iniciamos o ano, dá em média de 12% a 13% da nossa da receita corrente líquida, que nós apuramos recentemente. Ora, vamos pensar aqui. Isso é constitucional. 15% no mínimo para a saúde. 25% no mínimo para educação. O município não gasta menos que 48% de pessoal. Nós somando, aí já dá 88%. Se nós temos mais 12% empenhados da receita corrente líquida para dívida consolidada, atingimos 100% do orçamento. E mais, aprofundando um pouquinho mais. Por exemplo, o primeiro contrato vence em 10 de julho de 2022, que é o contrato de um caminhão. O contrato de vias urbanas vence em 10 de abril de 2022. Para ver, nós temos mais um ano e pouco para diluir 2 contratos. Outro contrato, também aqui da construção da garagem, oficina mecânica, esse é mais recente. Vencimento 10 de janeiro de 2023. 2 anos pela frente. Galpão da reciclagem, importantíssimo, claro, mas vence em 10 de janeiro de 2025. O contrato da Estrada de Munhoz, R$ 2 milhões. Boa parte dessa dívida consolidada é dos 2 milhões. Tudo bem. Nós temos carência de 24 meses para iniciar o pagamento. A primeira será paga em 19 de outubro deste ano. Então a gente vai pagar a primeira em 19 de outubro e teremos 96 meses para pagar. Sim, foi um grande negócio. Excelente. Votei a favor do empréstimo na época. Iluminação de LED. Eu votei contrário na época por esse empréstimo. Vence em 10 de janeiro de 2024. Se nós estamos falando de emprestar R$1.600.000 e a nossa dívida consolidada é de R$3.548.000, nós fazemos uma conta rápida, é quase mais ou menos mais 50% da dívida já contraída. Em média, estou falando aqui bem por cima. Ou seja, se nós temos em média 12% da dívida contraída hoje, da nossa receita corrente líquida, nós vamos contrair mais 6%. E qual que é o objeto do projeto de lei em questão? Compra de máquinas. Bom, eu não poderia também analisar um projeto desse sem saber o quanto de máquinas que o município tem. Como que se encontram essas máquinas? Como que eu posso analisar um projeto sem ter essas informações além do que eu já trouxe? Por exemplo, nós temos no município hoje 24 máquinas. Estou falando de reta escavadeira, pá carregadeira, moto niveladora, trator, caminhão basculante, caminhão pipa, caminhão de reciclagem, caminhão de lixo, rolo compactador e escavadeira hidráulica. Reta escavadeira nós temos 5, 3 operando. Pá carregadeira 1, operação. Moto nivelador nós temos 3, 2 operando. Trator nós temos 3, todos trabalhando. Caminhão basculante nós temos 6, 5 operando, trabalhando, e 1 que vai ser leiloado daqui a uns dias, inclusive o edital já está aberto. Caminhão pipa, 1 em operação. Caminhão de reciclagem, 1 em operação. O caminhão de lixo nós temos 2 em operação, só que 1, por ser antigo, tem algumas restrições de uso. Usa mais numa situação com mais cuidado, inclusive ele cobre a área rural. Rolo compactador nós temos 1. Ele foi comprado usado e está em manutenção. E escavadeira hidráulica nós temos 1, graças a Deus, operando, que está dando uma mão excelente para a nossa população. É certo que nós, vereadores, também sobrevivemos de máquinas. Não tenha dúvida. Cidadão lá da roça, seja de qual bairro for, ou cidadão da cidade que tenha a sua propriedade rural, pede para o vereador, vê lá a estrada para nós lá, ué. Não está legal a estrada. E quem que vai fazer essa estrada? O operador, né? E a máquina. Só que antes de tudo, a meu ver, eu preciso de juízo.
Eu vou citar um exemplo aqui que não tem nada a ver com os servidores da prefeitura. Um servidor recentemente que pediu exoneração, outubro do ano passado, contou para mim um caso bastante interessante. A moto niveladora estava na Boa Esperança. Pois foi pedido para ele trazer a moto niveladora na Boa Vista dos Barbosa para fazer um serviço de 3 horas. O operador não tem culpa nenhuma. Ele está cumprindo a ordem. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. A lei não proíbe que faça isso. Mas é eficaz? Onde que eu quero chegar? Será que é só falta de maquinário? Ou é falta de planejamento? Eu recentemente perguntei, na fila de espera para uso de um maquinário público em serviço particular, 1 ano. 1 ano. Então, o que está acontecendo? O uso também do maquinário para serviço particular. Ah, é remunerado, mas compensa a remuneração? Eu fiz uma visita nos Fidêncios ontem, em Sertãozinho, ao Morro do Santo Cruzeiro, que situação que se encontra. 60, 70 metros de morro. Que situação! E sábado eu encontrei a máquina que estava vindo de serviço particular. Então não é só questão de empréstimo para adquirir caminhão, reta escavadeira ou moto niveladora, eu não sei qual o intuito aqui, que não fala. Mas tem mais coisa por aí também. Eu estou sendo sincero, eu não vou aqui esconder. Todo mundo está vendo isso aí. Então, pela eficácia do que eu já apresentei aqui, ou melhor, falta dela. Só um minuto, Sua Excelência. E pelos números, não tem muito o que dizer. Vereador, eu te dou mais 1 minuto, por favor. Só para concluir. Acho que está de bom tamanho, senhor presidente. Já está de bom tamanho. Tá bom? Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 002/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 002/2021. O voto do vereador Ailton Caetano de Souza. Sim. O voto do vereador Antônio Francisco Leodoro. Sim. O voto do vereador Antônio Marcos Martins. Infelizmente, não. O voto do vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. O voto do vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. O voto do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. O voto do vereador José Wilson Domingues. Sim. O voto do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. O projeto de lei 002/2021 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 007/2021. Projeto de lei número 07/2021. Altera a lei municipal número 2150 de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a lei municipal número 2323 de 15 de julho de 2020, lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, LOA,
de 2021 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2021, Lei número 2.345, de 26 de novembro de 2020. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto. Artigo 1. Autoriza a inclusão de atividade 1282, estruturação da rede de serviço de atenção básica de saúde, no plano plurianual para o período de 2021, a qual será vinculada ao programa 0020, promoção à saúde de qualidade, com as seguintes características. Artigo 2. Fica autorizada a inclusão do projeto de que trata o artigo anterior, no anexo da meta é prioridade da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Artigo 3. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, no valor de R$ 243.397, para fazer face à execução do projeto de que trata-se o artigo 1 desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Artigo 4. Fica ao poder autorizado a utilizar como fonte de recursos para a abertura dos referidos créditos especiais o excesso de arrecadações de que se trata o artigo 3 desta lei, conforme estabelecido o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei número 4.320/64. Artigo 5. Fica o Poder do Executivo autorizado a abrir créditos suplementar às classificações autorizadas no artigo 3, até o valor correspondente a 25% do referido artigo. Artigo 6. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Assuntos e serviços. Envia esse projeto de lei ao Gabinete do Prefeito. Envia projeto de lei Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egregia casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial ao orçamento municipal, LOA 2021, para criar elementos de despesas no projeto 1282, referente à estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, no valor de R$ 243.397, em virtude do recebimento de novos recursos financeiros não previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, o que torna necessária a abertura do novo crédito especial para o meio de lei específica. Os recursos financeiros são oriundos de transferências de recursos do SUS, destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde, ou seja, equipamento médico indispensável para a saúde da população, principalmente nesse momento com a pandemia do coronavírus, Covid-19. Sendo só o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 15 de janeiro de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Como os nobres vereadores estão acompanhando aí, aqui tem a metodologia do impacto do orçamento financeiro. Os nobres colegas dispensam a leitura. Sim. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 007/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre este projeto de lei?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 007/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 007/2021. Como vota o vereador Ailton Caetano de Souza? Sim. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Em primeiro turno, o projeto de lei 007/2021 foi aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 008/2021. Projeto de lei número 08/2021. Altera a lei municipal número 2150 de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a lei municipal número 2323 de 15 de julho de 2020. Lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração das leis orçamentárias anual, LOA, de 2021, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2345, de 26 de novembro de 2020. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica autorizada a inclusão da atividade 2275, enfrentamento ao coronavírus, Covid-19, Estado, no plano plurianual para o período de 2021, a qual será vinculada ao programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, com as seguintes características. Artigo 2. Fica autorizada a inclusão da atividade de que trata o artigo anterior, no anexo de metas e prioridade da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Artigo 3. Fica ao Poder Executivo autorizar e abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, LA 2021, no valor de R$100.000, para fazer face à execução da atividade de que trata o artigo 1 desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Artigo 4. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos para abertura dos referidos créditos especiais o excesso de arrecadações de que se trata o artigo 3 dessa lei, conforme estabelecido no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei número 4.320/64. Artigo 5. Fica ao Poder Executivo autorizar e abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3, até o valor correspondente a 25% do referido artigo. Artigo 6. Esta lei estará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2021. Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Assuntos e serviços. Envia projeto de lei, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egregia casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial ao orçamento municipal, LOA 2021, para criar elementos de despesa na atividade 2.275, enfrentamento ao coronavírus Covid-19, Estados, no valor de R$100.000, em virtude do recebimento de novos recursos financeiros não previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, o que torna necessária a abertura de novo crédito especial por meio da lei específica. Os recursos financeiros são oriundos de transparência de recursos do Estado do SUS,
destinado ao enfrentamento e combate da pandemia do coronavírus, Covid-19. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estímulos e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 15 de janeiro de 2021, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 008/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Bom, nós não devemos aqui... Os 3 projetos que nós estamos tratando hoje trata de crédito especial. Só que a questão do empréstimo, operação de crédito, e esses 2, abertura de crédito especial por excesso de arrecadação. São coisas, é crédito especial, mas de fontes diferentes, situações diferentes. O 07, até deixei para comentar tudo de uma vez, para causar celeridade. O 07 é recurso federal, governo federal, Fundo Nacional de Saúde. O valor de R$ 243.397, perdão. E equipamento e material permanente. Isso. Ou seja, aquele tipo de aquisição que terá mais de 2 anos. E esse crédito especial só tem esse objeto, equipamento e material permanente, atender a nossa área de saúde. O 08 é a mesma situação, abertura de crédito especial, só que aí é emenda do Estado, é valor vindo do Estado. Sim. Transferência do SUS, mas passando pelo crivo do Estado. Um valor de R$100 mil, só que aí tem uma pequena diferença. São 2 objetos com características diferentes. Um dos objetos é material de consumo, que é diferente de material permanente, que tem durabilidade muito menor, alcance menor, e no caso, R$90 mil e R$10 mil para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, contratação de empresa, por exemplo. Terceiros, pessoa jurídica. E o que muda também aqui? Já são valores que o município não terá despesa. O município vai ter só bônus, não vai ter ônus. Diferente, por exemplo, da operação de crédito interna, que aí nós tratamos de empréstimo. Ou seja, já são valores que vão ingressar diretamente ao município. Mas eram ações que não estavam contabilizadas dentro do orçamento vigente, aprovado lá em 2020. Por isso, a abertura de crédito especial. Um valor que não estava contando com ele, né? Valores até então não contabilizados, que o município não esperava e, graças a Deus, vieram, né? Senhor presidente, o senhor permitiu um adendo só naquele projeto de lei 02? Sim. Muito rápido. Sim, por favor. Muito rápido. Importante também trazer a informação que o município hoje detém em caixa. Não vou falar o valor total, ou posso até falar, não tem problema. O município detém em caixa hoje, entre recurso de livre movimentação e recurso vinculado, que deve ser gasto somente naquela área destinada, o município tem R$ 7.245.404,69. Esse é o valor global. Desses 7 milhões e pouco, nós temos recurso de livre movimentação, que o Executivo Municipal pode investir na área que ele entender prioridade. R$ 3.926.534,98. Aonde eu fui também, além dos números que eu já trouxe, da dívida consolidada e dos empates constitucionais, se nós temos quase 4 milhões de livre iniciativa, de livre movimentação, então supõe-se, sem prejuízo de tudo que eu já falei, supõe-se que poderia pelo menos gastar uma parte desse para aquisição de maquinário. Obrigado. Nobre vereador, só um esclarecimento em cima desses 2 projetos, dos 2 valores, que um é de 100 mil. Sim. E o outro de 243.397. Certo. Um esclarecimento aos nobres vereadores, aqueles que estão nos assistindo, para os senhores que estão aqui junto aqui.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei do Orçamento Anual, LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Isso. Porque senão esses valores que vieram, eles estão entrando dentro do orçamento para poderem ser gastos, né? É isso que precisa ficar claro aqui, porque senão, se não tiver a lei autorizativa, o prefeito não pode gastar. Não pode usufruir, né? Exatamente. E só para encerrar, é importante dizer que é uma situação que eu não tenho lá muito afinco, mas fica o Poder Executivo autorizado até o valor correspondente de 25% do valor total em crédito suplementar. Sim. Né? Sim. Os dois projetos trazem também essa menção. Sim. Né? Então é bom a gente deixar bem claro essa questão. Apesar de eu não ser muito louvável a isso, mas não posso aqui, né, votar contrário só por uma questão dessa, um valor tão importante, valores tão importantes para o município. Obrigado. Sim. Mais alguém queria falar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 008/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 008/2021. Como vota o vereador Ailton Caetano de Souza. Sim. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. O projeto de lei número 008/2021 foi aprovado por unanimidade. Antes de fazer o encerramento dessa reunião, eu queria passar aos nobres vereadores que a Câmara recebeu um ofício do CODEMA, da senhorita Samira Flores de Paula, que é a presidente do CODEMA, e convida um vereador para fazer parte do conselho, né, que é o conselho CODEMA. Então, eu queria ver com os nobres vereadores, o vereador Aristeu e o vereador José Wilson já fazem parte do Contur, né? Então, os outros vereadores, se alguém quiser se dispor a fazer parte do CODEMA, fica aqui o convite. Alguém se habilita? Senhor presidente, especifica alguma coisa em horário de reuniões, alguma coisa que a gente... Não fala de horário nem os dias das reuniões. Mas se os nobres colegas quiserem, a gente pode postergar até quarta-feira para a gente dar e saber o horário e os dias dessas reuniões. A gente depois indica um nome. Combinado? Combinado. Que é boa pergunta, procede. E antes de finalizar, eu só queria fazer uma colocação que, como funcionário da saúde, eu não estou na linha de frente, mas eu estou o segundo da linha de frente. E chegaram hoje em Bueno Brandão, aos nobres telespectadores do Facebook, que estão assistindo aqui, aos nobres vereadores, chegaram 201 doses de vacina que serão distribuídas. Recanto Santa Luzia, funcionário do hospital, funcionário da Secretaria de Saúde, posto de saúde e ESF, que são os antigos PSF, né? Então, amanhã vão começar a vacinação e também serão resguardadas a segunda dose da vacina para o pessoal que tomou a primeira dose, que só veio 30 doses. Entendeu? Então, eu queria passar isso aos nobres colegas e aqueles que estão assistindo, né, essa informação, 201 doses. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Só quero aqui deixar informada a população que eu veiculei uma matéria do Estado de Minas essa semana passada, na minha página lá do Facebook, e, salvo engano, a matéria trazia 254 doses. Tá? Então, eu venho aqui até pedir desculpa pelo número, mas até coloquei o link da matéria, né, para mostrar que aquilo não era um levantamento pessoal, e sim algo que
um veículo de informação tão importante Sim. em Minas Gerais trouxe. Né? E aí houve essa mudança para 201 doses. Né? Então, deixar claro para a população que não foi um levantamento pessoal, e sim um apontamento de um veículo importante de comunicação. Obrigado. Nada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.